também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Mais Unidade Cristã. fmmusical.com.br 105.7 FM. Bem-vindo à Musical. Mais Unidade Cristã. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre o espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer. Iluminar a sua opinião é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates com o pastor César Cavalcante. Graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Crescendo na Fé. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, e que juntos eu e você exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar comigo ao vivo no 42 10 30 60 e o tema de hoje é um tema teológico. Tenho aqui dois amigos teólogos, né, de respeito, teólogos respeitados aí por linhas diferentes. Estou recebendo hoje um pastor adventista, estou recebendo hoje aqui um pastor batista e tenho aí amizade com os dois. Pastor Ezequiel Gomes, ele é bacharel em teologia pelo Centro Universitário Adventista, conferencista bíblico, autor pela Bíblica Reflexão, membro da Igreja Adventista Sétimo Dia em Jundiaí. Bem-vindo, pastor Ezequiel. Aliás, deixa eu anunciar o primeiro tema. O milênio acontecerá na Terra? Existe milênio na Terra, biblicamente falando? Ezequiel Gomes, bem-vindo ao nosso debate. Bom dia, César. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Jamierson. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez. Até faz uns tempinhos que eu não vinha para cá, né? Acho que uns 2, 3 meses aí. E muito bom poder voltar e falar de um tema desafiador, né? O Apocalipse, sempre muito complicado em termos de interpretação, sempre muitas visões plurais. Mas eu tenho certeza que vai ser um debate de alto nível e eu vou defender a posição de que o milênio acontece no céu, que inclusive é uma posição um pouco diferente da imensa maioria dos cristãos, como sempre, né? Então a gente vem sempre para apanhar, para discordar da maioria, mas vai ser muito legal bater esse papo com o Jamierson, uma honra estar aqui. Com a gente também no programa de hoje, o Jamierson Oliveira, ele que é teólogo, escritor, editor da Bíblia Apologética de Estudos, também editor da Bíblia Missionária, diretor acadêmico do Seminário Batista Livre. Bem-vindo aqui, Jamierson Oliveira. Muito bom dia, pastor César, uma alegria revê-lo, também o meu amigo, pastor Ezequiel, todo mundo aqui da técnica, da produção. Uma alegria sempre voltar à Musical, agora nova casa, e fico feliz em estar com vocês. Maravilha. Ezequiel, como é que é essa história aí? Milênio não vai acontecer? Você crê que vai ter milênio, mas não crê que vai ser na Terra? Como funciona isso daí? Exatamente. A posição adventista é que o milênio ocorre após a segunda vinda de Cristo, quando a igreja encontra Cristo nos ares e vai ao céu pelo segunda período de 1000 vinda, anos. você já problematizou um pouquinho aí, porque você crê que tem duas vindas? Não, o que acontece é assim, a segunda vinda de Cristo... Uma já foi, na verdade. Sem contar a encarnação, a primeira vinda, né? Acontece a segunda vinda de Cristo, a igreja encontra Cristo nos ares e vai ao céu. Então você crê que Jesus volta duas vezes? E depois a Nova Jerusalém, depois dos 1000 anos, volta... Então você crê que Jesus volta duas vezes ainda, é isso? Em certo sentido, sim. A segunda vinda e depois do milênio. Tá. E esse milênio acontece? Acontece no céu. No céu. Tá. E aqui na Terra, o que acontece aqui na Terra? A Terra desolada e vazia, sem nenhum habitante. Certo. Pastor Jamierson Oliveira, milênio acontecerá na Terra, no céu, não acontecerá? Como é que é?
Muito bem. Eu estou alinhado com a mais antiga tradição da igreja, que é o pré-milenismo. Mas sou de um pré-milenismo dispensacionalista, né, diferente do pré-milenismo histórico. E creio, então, portanto, que o milênio é literal, é um reino de 1000 anos, especialmente um distintivo entre o pré-milenismo histórico e dispensacionalista. Embora ambos considerem o milênio como um reino literal de Cristo na Terra, né, diferente da posição adventista, o pré-milenismo histórico entende não 1000 anos necessariamente 1000 anos literais, mas o reino é literal, é na Terra, é um período de 1000 anos, mas esse número ele pode ser simbólico, mas ele representa um longo período de tempo, não é um número exato. Para o dispensacionalismo, esses 1000 anos é 1000 anos de fato. Então você defende 1000 anos, 1000 anos. 1000 anos, 1000 anos e um milênio literal na Terra. Tá. Ezequiel, o que te faz pensar? Você também defende um milênio literal, né? Acho que não é essa a discussão aqui entre vocês, mas qual a diferença? Por que você entende que o milênio acontecerá no céu e não na terra? Bom, o que acontece é assim, quando a gente vai fazer exegese bíblica, especialmente para fazer um quadro meio que geral da escatologia, sempre existe uma dificuldade da gente harmonizar todos os textos do Antigo e do Novo Testamento num quadro coerente, que é um pouco da dificuldade da teologia sistemática. Então, em função das inúmeras afirmações bíblicas no Antigo e no Novo Testamento, eu entendo algumas coisas basilares e importantes. Jesus volta em Apocalipse 19, e ali existe um confronto da parte de Cristo contra o dragão, a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta são, entre aspas, derrotados, eliminados em Apocalipse 19, e chega em Apocalipse 20, vai se tratar com a esfera do dragão, Armagedon. Do diabo. Ali é o Armagedon 19. Seria a conclusão do Armagedon, né? Certo. Seria a guerra final, e aí Jesus vem como cavaleiro, né, que vence, branco, etc, tal, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Quando você vê as questões em Apocalipse 20, que é o único texto que fala desse período de 1000 anos, existem algumas expressões que podem nos ajudar a entender um contexto celestial. Por exemplo, quando se vê o trono branco, que está nesse contexto, o que se diz lá? Que foge a terra e o céu e não se acha lugar para eles. Ou seja, essa ambiência, esse céu e terra que aqui a gente vê, eles meio que saem de jogada, não se encontra mais o lugar deles, e esse juízo ocorre no céu com a presença dos santos ressurretos, inclusive, né, que participam da primeira ressurreição. E onde é que você viu os santos aí no juízo final? Você vê aqui, olha, por exemplo, vi também os tronos, e nesses se sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus, os que não adoraram a besta. Mas aí não é o juízo final, irmão. O juízo final no versículo 11. Não, veja bem. Tudo isso aqui na nossa visão faz parte do juízo final. Inclusive na visão adventista, desde 1844 o juízo final acontece. São fases distintas, mas a gente entende que tudo faz parte do juízo final. Desde 1844 até o final do milênio, pra gente, esse período é juízo final. Certo. Então a gente estaria vivendo no juízo final hoje, tá? Na nossa visão, há divergências também, etc. Então o que acontece? Essas pessoas estão ressurretas nesse lugar, que é no céu, não é na terra. E essa é uma das bases para a gente dizer dessa forma. E uma outra coisa importante é que a Bíblia preconiza um período em que não vai haver vida humana na terra. E desde o 6º dia da criação tem vida humana na Terra. E se o milênio fosse literal na Terra, não teria nenhum momento em que a Terra ficaria desabitada. Jamierson. Muito bem. Eu evoquei a tradição da igreja porque é bem interessante, como você bem colocou, pastor César, o debate não é bem se entre amilenismo e pré-milenismo. Embora eu considere a posição adventista um certo amilenismo. Diferente um pouco, mas se não é um 1000 anos, né, segundo a posição adventista, também não é na Terra, é no mundo espiritual, logo esse milênio não é exatamente literal, físico. Então, a posição adventista é um tipo de amilenismo particular do grupo religioso, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque o pré-milenismo, ou o amilenismo, melhor dizendo, o amilenismo, historicamente falando,
entende um milênio já hoje. Estamos vivendo já o milênio realizado, né? Já acontecendo. Essa era da igreja é o período milenial. Então, assim, mas se a gente volta na tradição da igreja, a gente sabe que essa linha de interpretação alegórica que tira o milênio da terra e tira o milênio de uma realidade material, física, ela começa com Agostinho, com a escola alegórica de Alexandria e domina toda a Idade Média, inclusive é a escatologia católica também, que é a milenista, e perdura pela reforma, né? Muitos reformadores foram amilenistas, mas esta não era a tradição da igreja. A tradição da igreja, os pais da igreja até o 3º, 4º século, até Agostinho, né? Que se apropria dessa escola alegórica, era de um milênio literal na Terra. Então, por exemplo, eu até trouxe aqui, poderia ser mais longo, né, o texto de Irineu, que é um dos importantes pais da igreja. Irineu, inclusive, no 2º século, ele cita Papias, que é quase contemporâneo do apóstolo João, que fala também de um milênio literal e na Terra. Então, assim, se aqui com o pastor Ezequiel nós não debateremos sobre um milênio literal, porque eles se consideram pré-milenistas, eu destaco que a crença dos pais das primeiras gerações da igreja pós-apostólica era de um milênio na Terra. Inclusive Irineu, olha, citando Isaías 6, Isaías 13, Isaías 26, Jeremias, Ezequiel 6, Isaías 65, olha, nas palavras de Irineu, todas estas profecias, referindo-se a essas passagens bíblicas sobre o reino de Cristo, todas essas passagens, todas essas profecias se referem sem contestação à ressurreição dos justos que se realizará depois do advento do anticristo e da eliminação de todas as nações submetidas à sua autoridade, quando então os justos reinarão sobre a terra. Aí eles citam a profecia de Jeremias capítulo 31, e ele diz assim: o profeta Jeremias falou mais claramente ainda sobre Jerusalém e o reino que será restabelecido fisicamente nela, dizendo: dirige o teu olhar para o oriente, Jerusalém, e vê a alegria que te vem da parte de Deus. Olha, estão chegando os teus filhos a quem vistes partir. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu trouxer os que de volta, quando eu os trouxer de volta do cativeiro da terra de Judá, e nas suas cidades se dirão: o Senhor a abençoe, ó morada da justiça, o Senhor o abençoe, ó Monte Santo de Jerusalém. Então você vê, além de ser a igreja primitiva, era uma igreja pré-milenista. Então, por isso que rejeitamos o amilenismo e o pós-milenismo, muito mais, né? Que ainda é uma posição ainda mais recente, mais controversa, mas também rejeitamos a ideia de um milênio espiritual. Ok. Tá? Pastor Ezequiel. Só assim para deixar claro, o adventismo tem até assim a visão meio que oposta dessas coisas espiritualizadas e relativizadas, né? O adventismo não crê no amilenismo. O que ocorre é assim, a gente pensa num período literal de fato. A diferença é que em vez de ser na terra, é no céu, por inúmeras razões. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, quando se apresenta o cronograma da vinda de Cristo, tem a trombeta de Deus, o Senhor desce ali, e aí a igreja é arrebatada com os salvos ressurretos para o encontro do Senhor nos ares. A dificuldade da teologia sistemática é entender o que acontece depois dessa cena. Porque que a gente encontra Cristo no céu, ou na atmosfera, vamos dizer assim, nas nuvens, é uma coisa incontroversa. E aí o que acontece? Das nuvens a gente sobe ou das nuvens a gente volta para a terra? Essa é a discussão. Naturalmente não tem um texto bíblico que vai dizer, olha, é assim ou é assado. Todavia, por exemplo, foi evocado aí em inúmeros textos, alguns de Jeremias, por exemplo. Jeremias capítulo 4 fala de uma profecia onde a terra seria destruída, entre aspas, de todo. E ali ia acontecer uma coisa interessante. Olha o verso 25. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. E aí toda a terra está destruída, etc e tal. Toda a terra fértil se tornou um deserto, todas as cidades estavam derrubadas diante da ira do Senhor e tudo mais.
Partindo do princípio que o homem está na Terra desde o 6º dia da criação, e se o milenismo for terrestre por 1000 anos, e creio eu que, seguido dos 1000 anos, deve acontecer algum desdobramento, que as pessoas continuem na Terra por toda a eternidade, não vai existir nenhum momento que a Terra fique vazia, como Jeremias aqui está predizendo. Como que a gente entende isso? Esse texto ele não se cumpre, ele está errado, como que isso funciona? Porque se não, dentro da posição adventista, por exemplo, num contexto em que, quando Jesus volta, os ímpios são mortos e os salvos são levados ao céu por esses 1000 anos, inclusive para participar do julgamento do trono branco e etc., a Terra, nesse período, ela fica devastada, destruída, sem habitantes. Por isso, Satanás está preso sem ter quem tentar. Ele só volta a ter quem tentar na segunda ressurreição, quando as pessoas surgem. Como que você, Jamierson, entende um pouco essa profecia de Jeremias e realmente que não vai ter ser humano na Terra? Bem, a visão clássica, né, dentro do pré-milenismo, vê essa volta de Cristo, né, o retorno de Cristo, antecedendo, momentos antes da instalação do reino terrestre. Do milênio. E aí, a gente precisa lembrar de Mateus capítulo 25, quando Jesus fala do julgamento das nações, em que na parousia de Cristo, na sua epifania, ele destruirá o anticristo e a besta, que serão lançadas já no lago de fogo. Mas assim, quem serão destruídos ali por ocasião da vinda de Cristo? As nações que se reuniram em Jerusalém para combater o povo de Israel. E não todas as pessoas do planeta. E não todas as pessoas do planeta. Tá. Então assim, quando há julgamento das nações e o Senhor Jesus separa os bodes das ovelhas, o pré-milenismo histórico e dispensacionalista entende que nesse momento aqueles que adoraram a besta serão destruídos, serão aniquilados, juntamente com a besta e o falso profeta, mas aqueles que continuaram vivos, né? Porque a gente tem que pensar na dimensão de todo o planeta Terra. Claro. Né? O exército do anticristo reunirá nações de todo o mundo, mas não todas as pessoas do mundo, até por uma questão lógica. Claro. Não caberia, se fosse hoje, 7 bilhões de pessoas na Palestina. Né? Então é um contrassenso. Então a gente entende que essa destruição de Jeremias, ela é, nesse sentido alegórica, se aplicando à destruição que ocorre local e não em toda a Terra. Perfeito. Ou seja, entra para o milênio os mártires que ressuscitam da grande tribulação, essas ovelhas que não adoraram a besta, aqueles que não adoraram a besta e entram para o reino milenial. E a igreja ressuscitada? E a igreja que vem com Cristo, né? Daí também um distintivo do pré-tribulacionismo. Não, mas mesmo pré e pós, a igreja está ressuscitada já, no milênio. E agora? A igreja veio com Cristo. E ela reina com Cristo durante o milênio. Do céu ou da terra? Ela reina... para a igreja, há entendimento assim, que a igreja ela tem assim uma dupla conexão, né? Com esse mundo espiritual, essa nova Jerusalém e o reino terrestre também de Cristo. Ele reinará junto com Cristo, mas a igreja tem sem distinção de céu e terra. Sem distinção de céu e terra. Mas, Jamierson, me permita entender assim, olha, por que a gente, então, a igreja ressurreta encontra Cristo nos ares e não na terra para estabelecer esse milênio? Que acho que essa é uma das questões chaves aí. Por que a igreja ressurreta sobe ao céu, as nuvens, para encontrar Cristo, e aí você entende que há um pulo, ele sobe e desce de volta para a terra meio que imediatamente? Só para entender mesmo. Sim, é o que Paulo fala em Tessalonicenses, que encontraremos com o Senhor nos ares. Perfeito. E aí o que se segue disso é o julgamento das nações, a ressurreição dos mártires da grande tribulação. Mas isso depois todo mundo desce pra terra. Não. Encontra nos ares e desce pra terra. Você é pré-tribulacionista, não é? Eu sou pré-tribulacionista. Então, a igreja foi arrebatada antes. Então, você não acredita que a igreja sobe, encontra Cristo e volta. Você crê que a igreja sobe e fica 7 anos, não é? Ela sobe antes, né? 7 anos Exatamente. Antes da grande tribulação. Então a igreja já vem com Cristo. A igreja não está durante esse período da vinda de Cristo. É como se não tivesse igreja na terra na hora que Jesus volta. Na hora que o pau tá quebrando. Essa é uma das diferenças da nossa visão também. O problema que eu vejo da posição adventista, que acho que é muito particular, eu não encontrei nenhum outro teólogo na história, nenhum movimento cristão que tenha essa interpretação. Assim, acho que Testemunho de Jeová é diferente também. Não, acho que o adventismo tem uma visão bem... A Testemunho de Jeová vê o milênio como sendo a eternidade terrena.
Que é a outra classe de salvos, né? Exato. Como eles chamam? vão estar lá. A grande multidão. A grande multidão. Então, assim, o ponto que a gente foca aqui é assim, pelo pré-milenismo, e sendo o adventismo pré-milenista, a questão é onde se cumpre as promessas, aonde que se dá o cumprimento das alianças. Tudo isso está relacionado à Terra. Até a gente faz uma seguinte analogia. Todo o plano de Deus de redenção acontece na Terra. O Éden foi na Terra. A visitação de Deus através do povo de Israel, o tabernáculo na Terra, dilúvio na Terra, os juízos na Terra, a encarnação na Terra, o ministério de Jesus na Terra, a ressurreição na Terra, tudo acontece na Terra. Porque não só o milênio. Eu vejo que assim, só completando, claro. Se o tabernáculo de Davi foi na Terra, se o trono de Davi, que Jesus herda e estabelece, né, para sempre, onde que Davi tinha o trono? Na Terra, não era no céu. Então a gente vê os cumprimentos literais dessas profecias, e elas precisam acontecer em Jerusalém, que é a cidade de Davi. Perfeito. A gente entende isso porque justamente no contexto de Apocalipse 20 não se acha lugar à terra, não se achou lugar para eles para acontecer esse julgamento. Então a gente entende que ele está separado dessa conexão da terra. Todavia, eu concordo contigo. O âmbito terrestre é absolutamente importante para essas profecias. E a gente entende que esse cumprimento literal de todas as profecias que os dispensacionalistas atribuem ao milênio se cumprem após o milênio na nova terra. E aí, de fato, aí o cordeiro vai pastar com o leão, e aí vai acontecer todas aquelas coisas, tirando o que era condicional a Israel, que Israel não foi fiel e não vai se cumprir. Então, mas o cordeiro vai pastar com o leão, no milênio? Depois do milênio. Na Terra, a gente vai viver eternamente na Terra. Cristo vai reinar eternamente sobre a Terra, com a Nova Jerusalém na Terra. Aí você está se referindo ao estado eterno. Isso, exatamente. Mas você crê que o milênio é literal, mas no céu? Literal, mas no céu. Uma pergunta. Se quando Jesus voltar, e para você é depois da grande tribulação, se quando Jesus voltar, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, como que existe contagem de tempo? Então, o que acontece? E é lá no céu ainda. A relação entre Deus e o tempo e a história e a eternidade é uma relação sempre muito complicada desse ponto de vista, né? Existem algumas teorias da atemporalidade divina, da temporalidade do céu em contraposição à história no mundo. Todavia, a gente entende que Deus é atemporal antes da criação e se envolve no tempo no contexto da criação. Ok, não estou discutindo que Deus é temporal ou atemporal. Estou perguntando assim, como que funcionará a contagem de tempo para você dizer assim? Porque eu perguntei, você crê no milênio literal? Creio. Então, um milênio são 1000 anos. Cada ano tem 360 dias no cômputo judaico. Como é que conta os dias se não tem sol? Então, esse é o mesmo problema. Posso acrescentar? Claro. Como que se conta tempos? Como pode ser pré-milenista e ver esse período de 1000 anos como sendo literais, se é no mundo espiritual? Perfeito. Há um contrassenso. Não, eu não creio que há um contrassenso, mas eu creio que há um problema, uma dificuldade. Então, o que acontece? Essa dificuldade é análoga a como que conta os dias da criação, se é uma perspectiva divina lá no céu, é aqui da terra. A história da criação na Bíblia é uma história local dessa criação ou é uma história da criação de tudo? Porque você tem esse tipo de dificuldade mesmo. Como é que se conta tempo da perspectiva celestial? Sem sol, sem lua, sem nada. Exatamente. Ainda que também existe um pouco daquelas discussões. Como é que amanhece o dia lá? Exato. E que haja luz, que luz que era essa? Aí como era um sol, era Deus, era o que era. Então essas discussões são muito complicadas e eu não me coloco na posição de ser capaz de explicá-las. Todavia... porque quando a gente tá no céu, a Bíblia diz assim, que lá no céu não tem sol, cara. Na Nova Jerusalém, no caso. Não tem. As nações andarão a luz enfim. É outra realidade. Sim, então, sendo outra realidade, quando é que amanhece o dia? Quando é que anoitece? Como é que se conta tempo, já que você defende um milênio literal? Não, sim. Eu simplesmente afirmo o que a Bíblia diz sem explicar nesse sentido. Então eu entendo. Então, não tem saída para isso. Não tem saída, óbvio que não. Como é que eu vou ter que explicar toda a ontologia do céu e da terra e como se relaciona uma coisa com a outra? E aí, de fato, não tem condições. Todavia, a gente entende o quê? Que o período é literal, 1000 anos, no céu. Naturalmente, também é óbvio que sempre há um pouco de espaço para simbolizar esse tipo de número, né? Olha, é um período suficiente para o julgamento, você perceber lá por que os ímpios não foram salvos, tem um pouco na nossa percepção um pouco sobre isso, e aí são julgados segundo as suas obras, e aí quando tudo isso está esclarecido, a Nova Jerusalém desce, os ímpios ressuscitam, aí são destruídos e consumidos, e aí a eternidade começa. Jamir. Um outro problema, pastor Ezequiel,
penso que dentro dessa explicação adventista é a continuidade do capítulo 20, né? Porque depois do retorno de Cristo, o julgamento das nações, que acontece da besta, né, do falso profeta, que acontece no capítulo 19, e aí que começa, literalmente falando do capítulo 20, fala da prisão de Satanás. Certo. Né? Então, no entendimento adventista, essa prisão de Satanás acontece na terra. Sim. Enquanto a igreja está no céu, a terra está desabitada. Exato. E aqui então, portanto, O abismo. não é bem uma prisão, no caso, né? É um exílio do diabo aqui. Na verdade, não é nem uma prisão. O texto fala de prisão, fala de corrente, fala de cadeias. Claro que aqui a gente não está tratando de uma cadeia literal, de uma corrente de ferro, né? Uma vez que Satanás é um espírito. Mas fala que ele é preso e lançado no abismo. No abismo. E essa palavra, no Novo Testamento, aparece 9 vezes, e em nenhum momento abismo, na linguagem do Novo Testamento, se refere à terra. Diz que ele é preso num abismo, e abismo no sentido neotestamentário é uma prisão espiritual de demônios, inclusive lá em Lucas, capítulo 12, quando Jesus lida com aqueles endemoniados, com aqueles demônios, né? E os demônios pediram... Não querem ir pro abismo. Não nos mande ao abismo. Eles estavam na terra. Então, parece que não faz sentido. É a mesma palavra. Se a terra já é o abismo. Se a terra já é o abismo e eles estão pedindo, e eles estão na terra porque eles estão possuindo aquele homem, e eles pedem para Jesus não lançá-los no abismo, então me parece que o abismo não é a terra. Pastor Ezequiel. Perfeito. O que acontece é assim, a gente entende a referência lá dos demônios, algo do tipo assim, que o abismo, ele é a terra desolada do futuro, e o que os demônios estão pedindo é que Jesus não destrua tudo ali naquele momento e os relegue ao abismo. A gente entende que o abismo é a terra, por exemplo, Jeremias 4, que foi o contexto do que eu já li, e ali existe um pouco dessa ideia de que, conforme lá a linguagem dos Gênesis, que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, Jeremias 4 evoca um pouco dessa linguagem, né? Olhei para a terra e ela sem forma e vazia para o céu e não tinham luz. Olhei para os montes, eles tremiam e estremeciam. Olhei e não havia homem nenhum e todas as aves do céu haviam fugido. Então a gente entende esse texto como literal e que não poderia se cumprir no esquema de milênio na terra. Porque aí a terra não estaria vazia e nem estaria, né, voltada a esta condição caótica da criação, que basicamente é o que a gente entende que acontece, que após Cristo voltar, destruir os ímpios e levar a igreja para o céu, a terra fica numa condição parecida com o que ela era na criação, sem forma, vazia, como um abismo, e ali Satanás está preso como uma cadeia de circunstâncias, porque como ele está restrito à terra e agora não tem mais as nações para serem tentadas porque está todo mundo morto, então ele fica preso por esse período de 1000 anos, e aí é solto quando as nações ressuscitam. Bom, vamos lá também, se você quiser mandar a sua opinião, metade do programa já foi, como passa rápido, caramba. Manda aí pra gente, o WhatsApp é 984849988. Temos aí 3 ou 3 vídeos que eu quero soltar pra vocês na sequência agora, e depois a gente vai pro intervalo. Vai. A paz do Senhor, eu sou o pastor João Barbosa da Silva e estou aqui para responder uma pergunta. O milênio será na terra ou no céu? Essa é a pergunta. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, está escrito: não sabeis que os santos são de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? É o que diz o versículo. Onde e quando será isso? Esse julgamento será durante o reinado de Cristo. Apocalipse 11, 15 e 2, 26 e 27. As profecias são claras quanto ao fato de que a capital do reino milenal será Jerusalém, conforme Isaías capítulo 2, 60, 62, 66, Miqueias 4. Mas não devemos fazer confusão entre a Jerusalém terrestre e a celestial. A sede do governo de Cristo estará no lugar onde existe mar, conforme Ezequiel 47, 15. E acerca da Nova Jerusalém está escrito: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Cristo reinará então na terra, na Jerusalém terrena. Essa é a maneira que eu creio. Porque em Apocalipse 21 e 2, entendemos que o marido citado nessa passagem bíblica seja Cristo. E a Nova Jerusalém descerá para ele.
Por tudo isso, nós da Igreja Assembleia de Deus entendemos que o milênio será na terra. Esta é a minha maneira de crer. Cada versículo citado aqui, cada passagem bíblica citada de maneira tão rápida, talvez não dá para você perceber bem. Mas essa é a maneira que eu creio e que eu penso que muitas pessoas creem, principalmente as Assembleias de Deus no Brasil. Tá bom? Deus te abençoe. O tema de hoje é maravilhoso. E hoje, a verdade sobre o milênio. Para você entender definitivamente. Fazendo um gráfico. No início do gráfico, você tem a volta de Jesus. E tem também a ressurreição dos justos. Certo? Nesse mesmo dia, Satanás será preso. Jesus volta, ressuscita os justos, leva os justos para o céu. Satanás será preso e, de acordo com a Bíblia, a terra ficará vazia e escura durante os 1000 anos. Tudo isso que eu falei está em Apocalipse 20, de 1 a 3 e Jeremias 4, de 23 a 27. E também 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Está bem? Aí, durante o milênio, durante todo esse período que você vê do gráfico, Satanás ficará aqui na terra preso com os seus anjos maus, vagueando solitário sem ter ninguém para tentar, porque os justos estarão no céu durante o milênio e os ímpios estarão mortos no pó da terra. Assim vai passar 1000 anos. No final do milênio, vai descer do céu a cidade santa, a Nova Jerusalém, como diz Apocalipse 21, versículo de 1 em diante. Mas também depois do milênio, quando descer a cidade santa, os ímpios ressuscitarão, ok? E a partir daí, então, virá a sentença final, as últimas palavras do juízo executivo, tanto para os justos quanto para os ímpios. Só que é importante você entender que durante o milênio não haverá uma segunda chance. Escuta isso, hein? Tem gente que acha que durante o milênio haverá uma segunda chance. Não haverá, não haverá. E um detalhe mais, depois do milênio também não haverá uma segunda chance. As chances de salvação que nós temos, elas são agora. Quando Jesus voltar, termina. Quando Jesus voltar, ou a pessoa estará salva ou estará perdida. Voltamos aí agora, a gente vai para o intervalo e voltamos já, fica com a gente. Aqui você sempre está crescendo na fé, vai. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Crescendo na Fé nada. Era mentira, pessoal. Será pela minha presença aqui? Força do hábito. Estamos de volta com o nosso programa de debates. E hoje é dia 2 de junho, significa que hoje começa a primeira aula da Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um projeto gigantesco, são mais de 20 cursos, não é um curso. A Escola de Ministérios é um programa de treinamento para líderes, com mais de 20 cursos, e antes de abrirmos as vagas, iremos fazer uma semana tudo de graça. Então, se você ainda não se inscreveu na Escola de Ministérios, então, por favor, para o que você estiver fazendo agora e entra nesse site para fazer a sua inscrição. Agora, www.fmmusical.com.br www.fmmusical.com.br. Material didático incluso, deixa eu ver se eu pego aqui os temas. Material didático incluso, tudo de graça, você não tem que pagar nada. E segue aí os temas que serão tratados a partir de hoje. Hoje, como não se perder no ministério? Tratar de Deus para a tua vida. Amanhã eu vou receber aqui o pastor Júlio Vertúlio. O que é um ministério bem-sucedido? As pessoas têm a tendência de entender que o ministério bem-sucedido é um ministério com muita gente, com muitos seguidores, com muitos likes, com muitas curtidas e por aí vai. Mas o que realmente é um ministério bem-sucedido? É amanhã. Na sexta-feira, eu recebo aqui o pastor
Henrique Bravo, como resolver a gestão ministerial da sua igreja. No sábado eu recebo aqui o Dr. Ricardo Bitum, o líder e a sua espiritualidade pessoal. E no domingo eu recebo aqui o pastor João Barbosa, quais devem ser as prioridades de um obreiro de valor. Então, se você não fez a sua inscrição, cada dia vai ter livro, vai ter material didático, é tudo de graça, tá certo? É ao vivo a partir das 14 horas, mas quem faz a inscrição tem acesso a todo o conteúdo gravado na nossa plataforma. E para fazer a inscrição, basta querer e entrar agora no fmmusical.com.br. fmmusical.com.br. Escola de Ministérios começa hoje, logo mais. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM. Hoje recebendo aqui pastor Ezequiel Gomes, pastor Jamierson de Oliveira. Quem parou falando foi? Eu. Você. Jamierson, essa expectativa, né, do milênio na Terra, ele não vai de encontro, por exemplo, com esse texto da Terra Vazia? Onde você coloca esse texto aí que ele apresentou? Então, quando a gente lê o finalzinho do capítulo 19, a gente fala dessa desolação, dessa destruição dos inimigos, dos exércitos, né, que se reúnem contra o Senhor Jesus, que retorna nesse momento. Ele diz assim, olha, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que está sentado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada. Então, esse é o momento de destruição. Então, nós encaixamos o texto, essa linguagem de isolação a esse pré-milênio, pré-instalação do reino milenial. Então, okay. pra gente, na própria vinda de Cristo. Na própria vinda de Cristo, nesse contexto ímpios, aqui, né? Na destruição do anticristo, da besta, okay. dos exércitos, dos inimigos. Ezequiel, você quer fazer uma pergunta? Não, eu acho que um pouco difícil com essa visão é que, na verdade, sim, todo mundo literaliza algumas coisas e sim coloca como simbólica e espiritual outras coisas, porque de fato não dá para ser tudo literal nem tudo simbólico. Acho que essa é um pouco da divergência, né? Há elementos, né? Exato. Então, tipo assim, o que acontece? A gente literaliza essa condição vazia da Terra. Mas não, ele também literaliza, mas ele localiza. Isso, exato. Mas entendeu? Aí acaba, porque assim, é meio complicado, porque o mesmo evento que cria o paraíso na Terra, cria o inferno na Terra. Aí o inferno pro ímpio, a destruição pro ímpio, e o paraíso do reino milenial pro salvo. Tá, né? mas onde você coloca momento. Aquele texto, por exemplo, de Apocalipse capítulo 2, 27? Ao que vencer, regerá as nações com vara de ferro. Então, o vencedor, depois no final, regerá as nações com vara de ferro. Quando é que isso vai acontecer? Se o milênio vai ser no céu, quem são essas nações? Vão pro céu também, esse pessoal, os ímpios? Não, o que acontece é assim, tipo, a percepção adventista é que essas coisas, elas se cumprem na eternidade. Não, ok. Entende? Segura essa, então. Se cumprem na eternidade, quem são as nações que serão regidas na eternidade? São as próprias nações salvos? Dos próprios salvos, sem dúvida. Até porque senão para ganhar tempo, salvos, regendo salvos. Para ganhar tempo, claro. Pastor César e Ezequiel, se me permitem, eu tinha uma pergunta que toca esse tema seu, que é o momento da soltura de Satanás. Uhum. Então, assim, vamos lá. Os justos estão com Cristo no milênio no céu celestial. Vamos admitir por enquanto. A terra está vazia, desolada, e Satanás está aqui perambulando. Preso. E os ímpios foram destruídos. Sim.
estão mortos. E não tem nenhum ser humano na né? Terra. Inclusive, mortos e mortos inexistentes, exato. aniquilados, né? Se você pôr aí a doutrina da mortalidade da alma. Perfeito. Só que aí, Satanás é solto no final desse tempo. E engana as nações. E engana as nações. Uhum. Perfeito. Então, que nações são essas? Quem são essa gente que, como areia do mar, marcham novamente sobre a superfície da terra para outra e guerra, cercam Jerusalém para uma Quem são essas? definitiva batalha? O texto explica isso com bastante clareza. A principal característica do milênio é que entre os 1000 anos tem uma ressurreição no começo e uma ressurreição no fim. Quem não participa da primeira ressurreição participa da segunda ressurreição para a morte. Então, como que acontece? Quando o dragão ele é solto, o que acontece? Há a ressurreição desses ímpios. Que diz lá a palavra de Deus: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, no verso 5. Então, qual que é a ideia? Quando se completa os 1000 anos, essas nações revivem, que é a segunda ressurreição, para ocorrer todos esses eventos. Mas eles ressuscitam e voltam a se organizar como Exatamente. Países, como nações. Então não é um juízo, o juízo final do trono branco não é imediato, não é na sequência do término do milênio. Eu creio que não quer dizer... Porque na sua visão há uma necessidade de que eles, em corpos glorificados, porque a ressurreição implica em trazê-los em corpos glorificados, né? Porque eles inexistem mais, foram destruídos, né? Então agora eles voltam em corpo glorificado, reabitam a terra, reorganizam nações. E fala assim, a gente não aprendeu, vamos de novo. E aí Satanás é solto e engana esses que já são enganados, porque são todos ímpios. Perfeito. Então, o que acontece é assim, naturalmente como que isso se cumpre é um negócio um pouco complicado, mas a ideia é a seguinte: os ímpios estão mortos no mundo todo, né? Eles vivem no mundo todo, como tem salvo no mundo todo. Então os salvos vão pro céu, os ímpios morrem. E quando eles ressuscitam mais ou menos nos lugares onde eles viviam. Então a terra tá cheia... Mas em corpo glorificado? Não, de forma nenhuma. Não, claro que não. Até porque essas pessoas, na nossa percepção, elas vão morrer novamente. O corpo glorificado não morre nunca mais, né? Sim. Então, na nossa percepção, eles inclusive, se você for ver as descrições, por exemplo... Mas eles deixaram de existir. Você não crê na... Sim, mas eles ressuscitam. É igual o salvo. O salvo morre, é ressuscitado depois. Ele não existe em nenhum lugar. Mas ele na nossa ressuscita em percepção. corpo glorificado, sim, Ezequiel. Mas o ímpio Como não. pode alguém que foi ímpio, destruído por Cristo na sua vinda, ressuscitar? Ele não tem uma alma imortal na visão adventista. Sim. E ele volta fisicamente num corpo no mesmo humano, corpo. no mesmo corpo. A gente entende até que é um corpo decaído, Então às vezes trazer marcas meio deformadas, inclusive, etc. Tipo The Walking Dead. Exatamente. Zumbis. Uma coisa meio... Assim, claro, óbvio que como que isso se cumpre literalmente, só quem vê lá na hora vai ver como é que é. Mas a gente entende que eles carregam todas as marcas do pecado. E assim, não é que bem que eles têm que reorganizar nações e começar a produzir, trabalhar e viver para depois... É uma coisa que deve acontecer meio rápido. Ele solto, ele vai em busca das nações. Mas vem cá, esses ímpios, esse pessoal que vai ressuscitar no The Walking Dead, nesse pessoal, eles já não são perdidos? São. Eles já não são ímpios? Sim. Como o diabo engana uma pessoa que já está enganada? Mas o engano é para conquistar a Cidade Santa, porque a ideia não é em relação a qualquer coisa assim, vamos lá tomar a Cidade Santa. A ideia é um pouco essa, e eles se arregimentam em torno da Cidade Santa, e aí cai fogo do céu e consome todo mundo. É óbvio que como que isso se cumpre literalmente é uma coisa muito complicada, assim como é complicado botar 8 bilhões de pessoas ao redor de Jerusalém na Palestina, né? Como que é isso? Mas o fato é que essa é a imagem apocalíptica, e a gente entende que os ímpios ressuscitados são arregimentados, e o engano tem que ver com assim, no próprio texto diz assim, ó, versículo 7, quando se completaram os 1000 anos, Satanás será solto, será enganar as nações, tal, Gog, Magog, os 4 cantos, reuniram lá como batalha, lá como areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, se liga no versículo 8, 9 e 10, e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. O acampamento dos santos está lá, na terra. Como que você defende que estava lá no céu? Não, mas aqui é assim, ó. Na nossa percepção, a Nova Jerusalém, ela aqui está descida. Ela já está na terra nesse momento. Então acabou o milênio, ela desce. Exatamente. Com a terra vazia. Exatamente. Aí, quando a cidade desce, os ímpios ressuscitam, se arregimentam em torno da cidade. Chamar. Essa é a nossa visão. Bem,
bem difícil a gente chegar a essa conclusão lendo o texto bíblico. Então, assim, a visão clássica do pré-milenismo, e eu não vou fazer aqui nem distinção entre pré-milenismo histórico e dispensacionalista, é de um reino literal em que Cristo reinará sobre a terra novamente, a partir de Jerusalém, que é a cidade de Davi, que ele retoma o trono de Davi, restaura o tabernáculo de Davi, e assim por diante. As nações, 1000 anos é muito tempo. Então a terra é pacificada e... Ninguém morre nesse período, ou morre? Morre. Esse período de 1000 anos é suficiente para repovoar a terra, restabelecer o equilíbrio, né, do ecossistema. Enfim, há muitas passagens bíblicas sobre isso, aquela passagem da ferocidade dos animais que... As pessoas ainda pecam nesse diminui. período? Sim, né? Porque o pecado tem morte, tem não pecado, depende pecado exatamente de Satanás, né? Depende da nossa natureza caída. Todos pecaram. Satanás está preso, as pessoas estão pecando por elas mesmas. O Satanás, ele potencializa a nossa natureza carnal, ele explora a nossa concupiscência, o nosso desejo carnal. Pessoas que pecam durante o milênio podem se perder e ir para o inferno? Sim. Então não está todo mundo bem... Nesse reino milenar de Cristo não está todo mundo salvo. Nós não temos todas as respostas também. Né? É evidente. Então, na visão pré-milenista, não há uma resposta clara de que quem morre no milênio, ímpio, como que acontece com ele. Então, assim, a ideia é que eles ressuscitam nessa última ressurreição, a segunda ressurreição, para juízo. Mas, por exemplo, e o salvo desse período? Ele está vivendo durante o milênio e ele morre, e aí não tem mais primeira ressurreição para ele, que ela é a primeira ressurreição que acontece antes do milênio, né? Então, um pouco de problema, nós não temos essa resposta. Perfeito, tudo bem. Não há essa resposta no pré-milenismo, nem histórico, nem dispensacionalista. Até porque não dá, né? Tá? Mas aqui, seguindo assim, a lógica dos eventos, no final do milênio, essa terra repovoada ao longo de 1000 anos, né? Embora com todo um governo de paz, o reino de Cristo na terra, o ser humano ainda tem uma inclinação ao pecado, vão se deixar ser enganado por Satanás, e aí ocorre o que o pastor César leu a partir do versículo 7. Entendi. Bom, infelizmente a sequência disso é o juízo final, e aí sim, um novo céu e uma nova terra. Aí que são todo mundo transformados. Exatamente. Legal, interessante. Tá, e pra você o juízo final já tinha acontecido, é isso? O juízo final acontece esse período todo, desde 1144 até o fim do milênio. Bom, eu vou para as, como que fala, considerações finais, porque o nosso tempo é curto demais. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Existe um estudo pelas mais renomadas universidades do mundo que o horário entre meio-dia e 11 da manhã é mais curto do que qualquer outra hora. Só pode ser. Há provas, né? Há provas aqui em contextos. Exatamente. Jamierson, obrigado. O debate merecia 2 horas. Merecia, né? Bem-vindo aqui sempre. Suas considerações finais é 1 minuto e meio, 1 minuto, 1 minuto e meio. Tá bom, muito obrigado, pastor César. Com sua permissão, eu quero divulgar aos irmãos, nós teremos o Seminário Batista Livre, realizou o ano passado a primeira conferência pré-tribulacionista, o pastor César é pós-tribulacionista, o Ezequiel também, mas nós somos um seminário confessional pré-tribulacionista e dispensacionalista. De 7 a 12, pastor César, de junho agora, a partir de segunda-feira, uma semana, seminário 100% online, às 21 horas. Eu falarei sobre Bema, o Tribunal de Cristo. O pastor Gabriel Porto falará sobre o corpo glorificado. O Alexandre Dutra sobre o templo em Jerusalém, a reconstrução do templo em Jerusalém. O pastor Wagner Vailate falará sobre as diferentes linhas escatológicas. O Nathan Rufino falará sobre 2 Tessalonicenses 2. E no sábado faremos um debate justamente sobre milênio, uma mesa redonda sobre milênio. Então, o evento é 100% online, gratuito. Daremos e-book gratuito das palestras aos inscritos, certificado com carga horária no final. Para se inscrever, também, como é que funciona? No site Conferência SBL, de Seminário Batista Livre. conferenciasbl.com.br. Você ali fará a sua inscrição, conhecerá também o detalhe da programação. Eu quero convidar os seus ouvintes, são milhares, né, de ouvintes da Rádio Musical. Mesmo que você não seja pré-tribulacionista, né,
seja milenista, vale a pena para você conhecer assim uma exposição clássica, sem espantalhos, né? Você entender o pensamento teológico pré-tribulacionista, dispensacionalista. Então, mais uma vez o site? conferenciasbl.com.br. Maravilha. Muito obrigado aí. Aqui, prazer, Ezequiel. Ezequiel, suas considerações finais. O pastor Gemerson falou de debate mesa redonda no sábado sobre o milênio e fiquei quase querendo me convidar, né? E só gente de peso, Rufino, vai lá. Um contraponto, né? Pra brincar um pouquinho por lá. Mas eu, inclusive, quero aproveitar e fazer também continuar a propaganda do SBL aí, de vocês. Dizer que o Seminário Batista Livre tem uma pós-graduação, se não me engano, em arminianismo. E teologia arminiana. Parabéns por isso, louvado seja Deus. Fico muito feliz por ver o arminianismo crescendo no Brasil. A gente precisa de um pouco de contraponto que os calvinistas dominam forte aí. Então, louvado seja Deus por isso, viu, Jamirson? Obrigado. Eu queria terminar o debate hoje agradecendo muito. O espaço é muito pequeno. O Apocalipse é uma coisa maravilhosa, gigantesca. A gente entende que o milênio é um dos pontos mais debatidos do Apocalipse. Com certeza. Na faculdade, inclusive, a gente estudou aquele livrinho Milênio, 4 Visões, né? Aí é pós, pré, e vem e vai. E, de fato, a visão adventista é uma visão um pouco diferente, mas entendo ela, assim, de forma muito legal, assim, possibilita a compreensão do quadro todo de uma forma bem interessante. Valeria a pena, mesmo quem discorda da visão adventista, estudar um pouco mais. Recomendo, inclusive, até trouxe ele aqui impresso, o capítulo do Tratado de Teologia Adventista sobre o milênio. É um capítulo aí que tem 10, 20 páginas. Tem algumas coisas muito legais sobre a história da interpretação do milênio, sobre as bases bíblicas da visão adventista, tudo muito legal. E quem quiser, segue lá o canal Vem Senhor Jesus no YouTube, a gente tá sempre por lá. Ou coloca lá o pastor mais bonito da internet, Ezequiel Gomes. Aí vai cair na página minha, né? Mas é isso, é um prazer estar com vocês. Vocês são lindos, né? É por dentro, né? Eu aprendi isso com a minha mãe, né? Minha mãe sempre falou isso aí pra mim. Agora, será que ela tava mentindo? Nós teremos na terça-feira uma palestra sobre o corpo glorificado. Aí vocês serão lindos. Exatamente. Tá? E também, já aproveitando, já que o seu nome é Jamierson, tem que colocar lá o lance da pedrinha branca, irmão. Você não vê a hora Você não vê a hora desse momento de você pegar uma pedrinha e falar, ufa, graças a Deus. Mas na hora da glorificação, eu quero estar do lado de vocês. Vão piscar de olho e vou olhar pra vocês e vou tomar um susto, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, é isso aí. Deus abençoe todos vocês. As visões são diferentes, mas eu acho que o que nos une é mais importante do que aquilo que nos difere, né? Fiquem com Deus e se você ainda não fez a inscrição, faça agora para entrar na Escola de Ministérios, que começa daqui a pouquinho. Entra aí, fmmusical.com.br. Fico por aqui e volto com a primeira aula da Escola de Ministérios a partir das 14h. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android.